Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, uma ótima noite a todos vocês, espero que todos estejam bem. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que juntos possamos fazer um evangelho de amor. Pedimos a vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe da colônia Recanto de Irmãos e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a todos vocês pela companhia, pelos pensamentos positivos, por toda essa energia, essa corrente que se forma através das nossas intenções, criando então essa atmosfera leve para que a espiritualidade consiga trabalhar melhor. Agradecemos também muito a Maria do Carmo por sempre contribuir conosco, deixando ali escrito o trechinho que foi lido, do Evangelho. E agradecemos a todos os comentários e participações. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo que seja um Evangelho de muito amor, de aprendizado para todos nós. Vamos então à nossa prece, hoje com a contribuição, que é a oração que a Viviane Matos enviou para nós. E também mandaram a Irani, a Samara Loyola e a Paula Petrucci. Mas aqui eu vou ler agora então, é da Viviane. Que eu não perca, por Chico Xavier. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiriam esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca
a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Francisco Cândido Xavier. Muito, muito, muito obrigada, porque realmente essa prece é lindíssima. Muito obrigada, então, a Viviane. Vamos, então, agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não tiver esse Evangelho pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Não tem problema. Ou qualquer outro que vocês tenham em casa para acompanhar. A Maria do Carmo também bota nos comentários. Estamos então no capítulo, isso, né? Como eu já tinha comentado no início, a Maria do Carmo então sempre contribui. No capítulo 10 nós estamos e agora o item é 20. É permitido observar as imperfeições alheias? São Luís, Paris, 1860. Item 20. Seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer nossos sentimentos de maldade e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para estudá-lo, a fim de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação é útil aos seres humanos sérios, que se dedicam ao estudo da moral, pois, como eles descreveriam os defeitos da humanidade e se não estudassem os seus exemplos? Olá pessoal, tudo bem? É sempre uma alegria nos encontrarmos novamente. A pergunta ela é semelhante à pergunta da semana passada, né? Sendo que na semana passada a questão era repreender, né? E esta semana a questão aqui é observar as imperfeições alheias. Desculpa. Observar as imperfeições alheias, né? Essa questão de observar. Olha, Kardec, ele sempre enfatiza a importância da moralidade. Também enfatiza a importância do autoaperfeiçoamento e da compreensão das imperfeições humanas para a evolução espiritual. Quer dizer, é uma coisa que o Espiritismo sempre aborda, né? Nós não podemos deixar isso de lado. Compreender as imperfeições humanas. Aí vem uma pergunta assim, né? É permitido observar as imperfeições alheias? Gente, na visão espírita, a compreensão das falhas humanas é considerada uma parte importante do processo de autoconhecimento e de crescimento espiritual. Entenderam? A gente tem que estar sempre se avaliando.
essa observação cabe primeiro a nós. Assim como a questão de repreender os outros, né? A questão é de quando a gente vai repreender os outros é ver se nós, no lugar dos outros, não teríamos feito a mesma coisa. Se nós também não cometemos erros gravíssimos, né? É uma questão de ação. Agora a questão aqui é de imperfeição. Então é óbvio que nós tenhamos que compreender que existem as falhas humanas. Todos nós somos falhos, graças a Deus, gente. Tá? Todos nós somos falhos, graças a Deus. Entenderam? Senão nós não estaríamos aqui. Não tem ninguém aqui que é perfeito. A ideia de que não se deve divulgar os defeitos desnecessariamente, tá? Pode ser associada pelo respeito da privacidade e da compreensão de expor as imperfeições dos outros, sem um propósito construtivo. Isso não contribui em nada para o progresso moral, né? Entenderam essa questão? Tá? Desnecessariamente a gente vai lá e expõe as imperfeições do outro. Todo mundo tem erros, todo mundo tem as suas falhas. Agora eu vou lá falar, fulano é assim, ciclano é assado. Moralmente eu estou errado. Mas existe a falha para ser corrigida. É óbvio, a gente vai observar. Ninguém está dizendo que não se possa observar, né? A noção de que é válido observar as falhas dos outros para o benefício pessoal. Mas a ideia é sempre aprendendo com essas observações, tá? Isso aí a gente pode alinhar com a ideia espírita de que o conhecimento das imperfeições humanas ajuda na busca da melhoria constante. Tanto isso é um fato que, se nós formos olhar para o lado da psicanálise, é tudo padronizado praticamente. A gente se enquadra num contexto ou outro. Tá? O psicólogo ou o psiquiatra, depende da área, ele automaticamente vai conversar contigo, já vai te enquadrar, e já sabe onde é que é. Por quê? Porque é meio padronizado isso. Entenderam? Agora, o objetivo de melhorar a nossa condição de vida, tá? Essa é a questão. É uma questão muito moral. Agora, a gente ficar apontando, né, as falhas morais dos outros, isso não está alinhado, né, gente? Não está alinhado com a ideia espírita, né? Então, só para resumir aqui, tá? Sobre a perspectiva espírita, tá? O texto destaca a importância da observação das imperfeições dos outros como uma ferramenta de autodesenvolvimento e aprimoramento moral, somente neste caso, tá? Desde que seja realizada, né, com respeito, com compaixão e uma intenção genuína de contribuir para o progresso espiritual próprio e o dos outros. Entenderam? Aí a gente tem que avaliar, né, aquele conceito. Todo mundo é imperfeito, tem que partir assim. Quando você acha defeito nos outros, é porque você tem esse defeito em si, porque você reconhece ele nos outros, né? Então vamos avaliar o que moralmente isso vai nos favorecer, né, para a evolução. Então entra aí a compaixão, entra aí a questão da privacidade, e da autopreservação que todo mundo tem, né? A gente acaba arrumando inimigos. É válido observar? Depende. De novo, estou repetindo. É válido observar? Depende se isso trouxer algum processo de crescimento moral. Fora isso, se for só uma coisa para poder destruir a imagem do outro, de poder afetar o jeito do outro, ou então de desmoralizar ele, aí já está totalmente fora do nosso alinhamento espírita, tá? Com isso eu encerro o meu comentário. Hoje é bem simples e sucinto, porque a pergunta é uma, né? Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores... Desculpa, eu estou botando as águas aqui para a Janete poder fluir também. ...e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas.
Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça na casa de todo mundo, de todos aqueles que estão escutando o Evangelho, que todos aqueles que mentalizaram algum atendimento sejam atendidos, mesmo que não tenha colocado lá nas notificações os seus pedidos, mas que na hora que a gente está fazendo o Evangelho foi lá, mentalizou, na hora que a Janete fez a prece de irradiação, mentalizou fulano, ciclano, que todos sejam atendidos de uma forma ou de outra, e todos que fizeram o Evangelho tenham suas casas irradiadas com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, e principalmente que todos possam aplicar aquilo que está nestes textos, que são coisas simples, são nortes que dizem o melhor proceder diante de várias e diversas situações da nossa vida, do nosso cotidiano. Então que todos tenham uma excelente semana, com muita luz, e possam tirar o maior proveito disso, tá? Em nome de Jesus, todos sejam abençoados. Ao término do Evangelho, eu voltarei, porque teve questões, foram de 2 semanas, eu trouxe agora para responder. Então, assim que terminar a música do Eri, do passo musical, eu retorno com vocês. Para aqueles que vão se despedir depois da música passe musical, fica então minha boa semana, tá ok? Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras,
somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br E aí, pessoal, então voltamos, né? Vamos responder aqui então algumas perguntas, mas antes, né, tradicionalmente, os aniversariantes, tá? Olha só, um beijo então para dona Edna, lá de Maringá, do Paraná, né? Que ela é a mãe da Érica Nissimori, isso? Então tá, um beijo também pro Tônio, que é o irmão da Rita de Cássia, para a Catarina Gonçalves, para Magali Risse, que é irmã da Miriam Risse, né? Vou dar um alô para ela aí, alô Magali. Para o Marcelo Cristiano Petri, tá? Com os votos sinceros da dona Shirley Alves, né? Também um parabéns agora, né, para Roberta Coelho, filha da Jane Coelho. E um parabéns para a filha do Vanderlei Aleixo, né, pela conquista, viu? Bacana isso aí, muito bom quando os filhos vencem assim nos estudos. Eu acho isso muito bacana. Bom, vamos lá. Temos aqui uma pergunta aqui, é da Poli Vital. Quando fazemos o Evangelho
apenas para ouvir e acalmar, podemos colocar água para fluidificar? Sim, caso tu não tenha água, tá? Caso tu não tenha mais água fluida, você pode colocar o evangelho nessa intenção e já botar uma água para fluir junto, tá? Porque sempre que você escutar o evangelho, vai ter algum espírito ali cuidando dessa parte, dessa sintonia, dessa harmonização. Vai ter um vínculo, entenderam? Então, pode botar se está precisando, se for o caso, mas nunca se esquecendo da regra, tá, Polly? É uma vez por semana, pelo menos, uma vez por semana, aquele horário fixo, certo, é o teu. Agora, tu quer escutar para acalmar, que nem tu falou, ótimo. Quer botar uma água fluida porque não tem, coloque, tá? Isso é importante também. Depois nós temos a Soriana Oliveira. Como faço para enviar uma oração para ser lida no Evangelho? É só colocar nos comentários. Você entende? Só coloca nos comentários, que daí a gente lê. Às vezes a gente escolhe uma que outra, conforme fecha com o que vai ser falado. E às vezes a Janete também pega orações da coletânea de preces, né? E daquele livrinho do Meimei. Mike, né? Não é Meimei. Troquei o nome aqui, é Mike. Tá? Que ela tem ali, que também tem umas preces boas. Então, quando as pessoas pedem para colocar as preces, até tem uma questão aqui, deixa eu ver. A Cleide Santos, né, e o Luiz Carlos Lee falaram que não encontraram a prece, né? Sim, geralmente a gente avisa, que nem hoje. A prece lida é sempre na semana passada, na semana anterior, sempre, tá? E a não ser que a Janete leia alguma prece aleatoriamente, que nem eu falei desses dois livrinhos, né? Aí, no caso, a gente não tem tempo de colocar ali, né? Que nem vocês dizem, né? Coloca ali nos comentários, né? Tá? Mas não é sempre na semana anterior, tá, Cleide? Tá, Luiz? Não sei o que a Janete pega de otário, você vai falar. Aí depois nós temos aqui o Sar Jacobs. Vamos ver aqui. Eu e a minha letra, pelo amor de Deus. Muitas coisas que as pessoas não dizem. Aqui é eu que botei aqui. A Sara Jacobs, ela botou um comentário ali que é bem interessante. Deixa eu dar só uma resgatada aqui. Tá. No caso, ela teve uma perda, né? Uma perca agora. E de um parente querido. E ficou uma questão que ela não sabe se existia uma relação de amor. No teu caso, no caso que tu citou, sempre vai ter uma relação de amor, tá? E outra coisa, muitas pessoas às vezes até podem partir daqui achando que estavam completamente com a razão, cobertas de razão, tá? E não é pelo fato de terem desencarnado que a gente vai ficar assim, né? Agora tá tudo certo, tudo resolvido. Ou então ela vai entender. Os espíritos que recebem, não se esqueçam que nós temos familiares lá também, familiares de outras vidas que estão ansiosos para receber a gente, acalmar, tratar, levar, porque ela é a vida verdadeira, né? Até a pessoa se recuperar dessa experiência, porque é uma experiência muito forte, as experiências de encarne. Então essas pessoas, elas às vezes querem trazer luz para quem desencarnou recentemente, né, para ver quem tem a razão ou não, a verdade ou não, mas só que elas não dizem assim de soco, né, na cara assim da pessoa, não, devagarinho elas vão botando exemplos e a pessoa, pelos seus atos, pelo lugar que ela vai estar, ela começa a observar que, opa, eu acho que eu estava errado naquela questão, eu acho que eu me equivoquei nessa outra, então muitas convicções são derrubadas lá no dia a dia. Eles não ficam dizendo assim na hora, tu fez isso, aquilo, aquele outro. Não, é tu mesmo vai percebendo. Aí tu fica assim, poxa, né? Pô, eu ratei, eu errei lá quando eu estava ali. Eu podia ter feito isso e não fiz. Por isso que tem muitos arrependimentos de pessoas que cometem erros gravíssimos, né? Aqui. Aí depois lá se arrependem, né? Quando acham que estavam cobertos de razões, acham que o motivo é outro. Então não se preocupe, continua com as tuas orações, que eles lá cuidam, entendeu? Eles estão cuidando de quem está lá e nós temos que cuidar de quem está aqui, né? Nós que eu digo, você cuida da família, cuida de quem está, quem continua aqui tem ainda que continuar a história, né? Tem que seguir, mas com muito amor no coração e sempre orações para quem já foi, né? Não precisa estar necessariamente junto, tá? Orações, elas criam um vínculo, sempre vai ter, e existe o vínculo
que é inesquecível, né? De pais e filhos, de família, assim, são vínculos fortes, tá? Mas a oração é um vínculo que liga e a pessoa recebe. Tem uma outra questão aqui, que é a... Deixa eu ver aqui como é que é o nome. Meu Deus do céu. A Rosângel Castro. Ela disse que foi questionada, né, sobre o que era espírito, o que era espiritismo, né, a diferença entre espírito e espiritismo. Bom, eles estão no mesmo contexto, viu? Espírito e espiritismo são palavras da mesma doutrina, tá? O termo espírita refere-se a uma pessoa que segue a doutrina do espiritismo, tá? Uma corrente de pensamentos que tem origem lá no século XIX, principalmente através do trabalho do educador francês Allan Kardec, tá? Que era o pseudônimo do Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tá? O espiritismo, então, é uma doutrina que surgiu no século XIX. Deixa eu ver. Desculpa, gente, a minha letra aqui, olha, eu vou te contar, tá? Deixa eu me achar aqui. Então, o espírita, tá, é a pessoa que segue o espiritismo. Eu vou ser mais claro, acho que é melhor, né? E o espiritismo é uma doutrina específica que surgiu também lá no século XIX. Então, essa doutrina chamada espiritismo, né, todo mundo que segue ela é chamado de espírita. Eu estou achando que, de repente, a questão que essa pessoa te levantou seria mais uma questão mais que é uma dúvida geral de todo mundo, é espiritismo e espiritualismo. Qual a diferença, tá? Então, nós temos o espiritismo, ele tem 5 princípios básicos, tá? Um deles é a existência de Deus. O espiritismo reconhece a existência de Deus, de um princípio inteligente, né, que chamam de Deus, como causa primária de todas as coisas. O espiritismo tem outra base que é a imortalidade da alma, né, que segundo o espiritismo a alma é imortal e passa por sucessivas reencarnações, evoluindo moral e intelectualmente ao longo do tempo. A outra base é a comunicação com os espíritos, tá? Os espíritas acreditam na possibilidade de comunicação entre vivos e os espíritos desencarnados por meio de médiuns. A outra base, a quarta base, é a lei da causa e efeito, ou a lei da ação e reação. Tá? O espiritismo ensina que todas as ações têm consequências, tanto nesta vida quanto em vidas futuras, como parte de um processo evolutivo da alma. E a quinta base é a reencarnação. Tá? A reencarnação é um dos princípios centrais do espiritismo, indicando que a alma volta à vida física em diferentes corpos para aprender lições e progredir. Já o espiritualismo, aí é outra coisa. Então, espiritismo e espírita é a mesma coisa. Espírita é quem é seguidor do espiritismo, tá? O espiritualismo é uma visão mais ampla, né? Abrange várias crenças e filosofias que valorizam a espiritualidade, tá? Mas não está vinculado a nenhuma doutrina. Mas assim, se falou em espiritualidade, é considerado espiritualismo, entendeu? O espiritismo. O espiritismo é espiritualismo. Só que nem todo espiritualista nem todo espiritualista é um espírita, né? Nem todo espiritualista é um espiritista. Por quê? Nós vamos ter ali o xamanismo, o paiá, nós vamos ter o janainismo, o candomblé, a umbanda, o gnosticismo. Todos eles acreditam na espiritualidade, tá? Mas eles não são espíritas, né? E os espíritas também acreditam na espiritualidade, que nem eu falei, são 5 bases. Então, todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. Agora eu espero que eu tenha me feito compreender, tá? Então, vamos ver qual é a próxima pergunta. Espero que eu tenha te respondido, Rosângel, tá? O Jackson disse que sempre quando ele não consegue assistir até o fim porque começa a chegar os vizinhos do apartamento fazem muito barulho. Eu recomendo fazer então em outro horário, meu amigo, porque daí a gente consegue aproveitar essas outras partes também, né? Porque aqui tem muitas perguntas que são interessantes, né? A Cleide Santos, tá?
A Cleide Santos e o Luiz Carlos Lee foi aqueles que eu falei que eles perguntaram das orações, que eu falei que é sempre das orações da semana passada. A Tânia Yamaguchi, tá? A Tânia Yamaguchi aqui, ela perguntou, né? Ela sugeriu que a gente fizesse um evangelho com imagem, né? Várias pessoas já sugeriram, vêm essas recomendações, que ficam imaginando, né? Ela disse até que indicou o nosso evangelho para o TikTok, tá? E muitas pessoas queriam saber como é que era, né? Para seguir lá. Primeiro eu te agradeço, tá? Por ter indicado a gente no TikTok, tá? Agora, por que a gente não faz o nosso espiritismo com a nossa imagem, né? Eu acho que é porque... O nosso evangelho aqui com a nossa imagem, né? Para vocês ficarem vendo. Eu tenho uma teoria que é por muita beleza, entendeu? Aí é muita beleza envolvida e é por isso que a gente não faz. Brincadeira, Tânia. A gente não faz por uma questão, sabe? Que a verdadeira beleza está na alma, tá? Eu falei beleza, agora já vou até aproveitar a palavra, tá? Está na alma, está nas nossas ações, na forma como tratamos os outros, e é isso que a gente colocou como foco no nosso trabalho. Tá? É muito mais importante o que está sendo falado, o que está sendo dito, o aspecto de fraternidade que rola no grupo, o aspecto de amor, de caridade, né, de atendimentos. Então, todos aqui estão seguindo um caminho mais alinhado com os ensinamentos espirituais. E dessa forma, Tânia, a gente também já está protegendo o nosso coraçãozinho da vaidade, sabe? Que às vezes, quando tu começa a aparecer ali, você acaba achando que é algo além do normal, até que é tudo normal, né? Nós somos todos normais. Então, a gente quer evitar que se crie uma vaidade na gente, e até porque a gente considera mais importante, então, toda a ação que gera em torno disso, né? Por isso que a gente deixou a imagem de Cristo, né? Se quer olhar alguma coisa, olhar a imagem de Cristo. Porém, tá? Porém, se você quer ver como é que nós somos, tem muitas pessoas que perguntam, né? E nós fizemos, a pedidos, né? Nós fizemos uma live. É só procurar live Luz Espírita, que até eu sugeriu, que daí as pessoas já veem, já sabem como é que a gente é, tem uma ideia, e aí consegue imaginar quando a gente está fazendo esse trabalho junto com vocês, tá? Aí, então é só procura numa live ali no YouTube aqui que tu vai encontrar a gente lá, daí, ok? Então seria por isso, né? Só por uma questão de desenvolvimento do espírito e busca de uma vida mais amorosa e compassiva, né? Para evitar, assim a gente consegue progredir, todo mundo consegue progredir. Aqui, ó, a Vivi, o que eu tinha achado antes? Tá? A Vivi Machado, ela colocou um comentário muito forte, tá? Relatando uma situação da vida dela. Porém, eu estava olhando ali o teu comentário, Vivi, e eu vi a resposta da Andréia e da Yolanda Bezerra. E eu vi que as respostas delas são perfeitas. Cada uma no seu aspecto ali. Elas disseram exatamente aquilo que seria muito interessante ouvir, muito importante ouvir. Não existe nada melhor do que ouvir alguém que passou por uma situação, do que alguém que tenta imaginar uma saída. Sabe? Quem já passou, viu, já levou as puxadas da vida, né? A gente aproveita, né? Por isso que existem sérios grupos, né, de encontros com pessoas que passaram por situações para elas poderem sair dessas situações. E quem quiser depois ver o comentário, é só procurar na semana passada o comentário da Vivi Machado e vai ver as respostas ali das nossas duas companheiras ali, tá? Bom, seriam essas as perguntas, tá? Eu agradeço. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá, pessoal? Eu acho, eu estava comentando com a Janete, daqui, mano. Eu acho o seguinte, eu acho que vocês tiveram um trabalho enorme, porque é necessário abrir lá, criar uma conta para poder fazer um comentário. Então, hoje eu vou homenagear todos aqueles que estão no comentário da semana passada, do Evangelho que foi realizado na semana passada, que é do dia 23. Eu vou homenagear todo mundo e com isso eu já estou agradecendo a boa vontade, o carinho de vocês também, né? De poder colocar um comentáriozinho, pedir uma oração, desabafar, pedir uma luz. Eu sempre torço aqui e rezo para que dê tudo certo. A gente sabe que as coisas acontecem,
porque faz parte da vida. Mas a gente não pode nunca desanimar, a gente não pode desistir, a gente não pode se entristecer. É claro que a gente vai se entristecer, mas, algumas vezes. Mas é sempre procurar alegria, procurar momentos alegres e procurar viver melhor, com companhias alegres. Então, em homenagem às pessoas que sempre colocam comentário aqui, eu vou ler então aqueles que colocaram seus comentários, ok? Marilene Damasceno, Poli Vital, muito obrigado. A Clotilde Rodrigues, Clotildezinha. A Priscila Lopes. A Soniana Oliveira. A Adri. A Érica Nishimari. E a sua mãe Edna também. A Fátima Medeiros. A Viviane Matos. A Vana Deraldina Almeida, o Vanderlei Aleixo, que sempre participa, parabéns, sempre pede um likezinho, é bom. Agora eu descobri que esses likes são importantes, para divulgar o canal. Isso é bom. A Louriana Azevedo, a Carolina Corres, a Elaine Cristina Sturari, Humberto Teles, Andréa Ferreira e o Logan, espero que ele melhore, a Miriam Risse, a Silmara Martins dos Reis, a Elizabeth Barbosa, Aparecida Coelho, Tereza Cristina Torres, Rosilene Silva, Bartolomeu Pereira, Eliene Santana. Agora vi tua imagem, Eliene. Antes eu nunca vi tua imagem, agora tem tua imagenzinha lá. Tu sempre posta algumas coisas ali, né? Socorro Reis, a Reni Souza, a Marília Stedlin, a Gleiciane Silva, o Almir Lira, grande Almir Lira, a Simone Cavalcante, a Sabrina Tavares Lima, a Madalena Gianella, a Fabiana Oliveira, a Cecília Maria Nogueira, a Priscila Lobo, a Lúcia Elizabeth Andrade, Joaquim Vieira Magalhães, a Babi Cardoso, sempre manda oração expressa, Fabiana Braga, Mônica Marcelino participa bastante, sempre agradece pela equipe, pelo Lopes também, a Ana Arlete Rezende, Denise Silva, a Brígida Carvalho, Rosineide Neves, Hilda Neto, Sueli Martins, Jorge Carvalho, Ângela Soares, Toninha Monteiro, Nerice Andrade, a Josi Barbosa, Vanessa Comodo, Humberto Guimarães, Denilson Pracidelli, o Rony Rodrigues, a Tânia Rubelspers Teixeira, Sônia Palmeira, Glauciele Peron, a Alice Galo, a Porcina Guerra, a Maria Geralda, a Ivone Pérez, a Marli Souza, Andréa Soares, Ávila Fabiane, Aparecida Severino, Gisele Carvalho, a Samara Loyola, que também sempre manda um monte de preces, Marta Veloso, Beto Matos, Minecraft Pedrinho, Minecraft é um joguinho, né? Minecraft Pedrinho, a Elizabeth Oliveira, Fabiana da Silva Arraes, Amélia Ramili, Regina Paula, Eduardo Colucci, grande Eduardo Colucci, Daniela Ferreira Camille, Nilce Padoim, a Paula Petruc, que também manda prece, a Nel Massar, Marlene Soares, a Cida Barbosa, Rosângela Castro, Eliette França, Miriam Calil, Marilene Félix da Silva, Janaína Andrade, Helenice Talamini, Paula Costa, Malu Ribeiro, Rosa Cardoso, o professor Carlos Roberto Souza, Matilde Borges, Alice Joyce Duarte, a Neide Bahia Braga, Vitória Claudino, Sérgio Silva, Bianca Carvalho da Cunha, Mônica Mahan Heinz, a Maria de Fátima Macedo, a Dodora Barbosa, a Nete, a Shirley Alves, a dona Shirley, a Maria Lucianes, a Rose Fantato, Yolanda Bezerra, o Cabral lá das Pulpaider Canoense, a Marinês Santos, Gisele Preto, Bibiana Ferreira, Maria Aparecida Queiroz, a Anália Santos, Regina Maria Vieira, nossa, minha letra é muito ruim, pessoal. A Mariane de Araújo, Simone, professora Marília Limão, Neves Nunes, Maria Silva Soares, Orlando Aparecida Rossi, a Anice Mangabeira, oi Anice Mangabeira, sempre fala assim, né? Oi, Rita de Cássia Ferrão Simões, Regina Maria Vieira, Catarina Gonçalves, Cadu Maranhão,
a Neide Antônio, Valdete Bittencourt, Carla Moreira Nascimento, Jaime Seara Rodrigues, a massoterapeuta Cristiane, a Tereza Cristina, a Isabel Cristina, Marli Oliveira Dias, Lúcia Ramos, Sônia Bruno, Ciana Nelly, Marlene Falavini, Heloísa Padilha, Fernando Lira, Cleide Santos, a Joanjo, Maria José, a Aide Célia Queiroz, a Regina Machado, Tele Santana, Sonimar Souza, Andréia Nara, o Arias, a Tânia Salaroli, a Neide Antunes, Ricardo Fernandes Inácio, Vera Cortez, Alcindo Mendes Gonçalves, Dalva Maria da Silva, Heloísa Padilha, Marília Sonian, Marília Severina, Ângela Tavares, Maria Santana, Regina Guimarães Tomás, Mônica Ferreira de Jesus, Maria Cristina Pereira Santos, Fábio Jombra, isso, Maria Zoraide, Cris Yoshida, Rosângela Mikulik, Glória Maria Fernandes, Cecília Cerqueira, Adileia Aparecida Garcia, o Cláudio Rocha, Anália Santos, o grande Eugênio Lico lá de Itu, Carlos Alberto Souza, Paulo Andrade, sempre participa, Márcia Cristina Pereira, Neide Moraes, Joana Oliveira, Imaculada Gomes dos Santos, Neide Moraes, Alvin Maria e Elione Alves, Malu Santos, Dulcineia Barbosa. Fica assim, então, meu agradecimento. A Maria do Carmo, todo mundo já conhece, ela é amiga do nosso grupo aqui, está sempre conosco, né? Muito obrigado, pessoal. Hoje eu estou retribuindo, então, a gentileza por vocês. Se vocês dão trabalho, eu também vou estender um pouquinho para falar isso para vocês. Um beijo no coração de todos. Que Deus ilumine todos e muito obrigado sempre pelos comentários de vocês e pela participação, tá? Obrigado por aqueles que colocam um like, obrigado por aqueles que se inscrevem, obrigado por aqueles que compartilham com o TikTok, eu nem sabia que isso podia ser feito. De qualquer forma, muito obrigado, tá ok? Fiquem com Deus. Ótima semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas.